Você é uma pessoa com muita resistência à vida? Bem, o que de fato é a resistência à vida? A resistência à vida é quando as situações elas se apresentam a nós no dia a dia, no cotidiano. Isso acontece em inúmeras situações no seu dia, no meu dia, e nós resistimos ou criamos negatividade à realidade que está sendo apresentada a nós. Então, quando você vai no seu trabalho, você chega lá no seu trabalho, você vai se deparar no seu trabalho com muitas situações que a tendência é que você crie resistência, ou seja, são aquelas situações desagradáveis e que você não quer que aconteça, que pode ser a cobrança de um chefe, pode ser a forma como alguém te tratou lá no seu trabalho, e você cria resistência àquela situação, você cria negatividade. Isso pode acontecer no trabalho, mas pode acontecer em diversas situações da vida, pode acontecer dentro da sua casa, com as pessoas que você convive, com seu marido, com sua esposa, com seus filhos. Pode acontecer no trânsito, quando você está dirigindo e o trânsito ele começa a ter um fluxo aí mais travado e você tem um compromisso importante. Pode ser através de uma notícia que você recebe e que é uma notícia que te desagrada e você começa a criar resistência à vida. E a resistência à vida, ela se manifesta basicamente através do estresse. Então as situações elas se apresentam a você e você fica estressado. Então o estresse é uma resistência à vida. Se apresenta também através de preocupações e ansiedade, porque quando você está preocupado com situações que ainda não ocorreram e você fica ansioso por conta dessas situações, isso é uma espécie de resistência à vida. Ou seja, você está querendo controlar as situações, como se a gente tivesse total controle das situações e nós não temos. Nós temos algum controle sobre a vida, só que a grande parte das circunstâncias que acontecem, nós temos pouco ou nenhum controle. Então, a pessoa que ela é muito preocupada ou muito ansiosa com as situações da vida, ela está criando resistência à vida, porque ela não permite que a vida siga seu fluxo. Ela não permite que as coisas sejam e se apresentem de um modo natural. Ela quer o tempo todo estar controlando as situações. Então ela está criando resistência à vida. Outra forma de resistência é quando a pessoa ela fica frustrada com a própria realidade. Ou seja, você tem resultados na sua vida, você construiu aí no decorrer da sua vida, no decorrer das ações que você teve no seu passado, você foi moldando aí a sua realidade. Só que hoje, quando você olha para a sua realidade, muitas vezes você fica frustrado com ela. Não necessariamente com a sua realidade toda, mas às vezes com uma área específica da vida ou algumas áreas. E essa frustração, ou seja, você olha para a sua realidade e você não gosta daquilo que você vê, isso é uma forma de resistir à vida, ou seja, você está resistindo aos resultados que você mesmo construiu no decorrer da sua vida, a partir das decisões e ações que você teve no seu passado e que, portanto, construíram o seu agora, o seu momento presente. Outra forma de resistência à vida é quando você cria ressentimento com as pessoas. Então as pessoas elas têm a sua forma de falar, elas têm a sua forma de agir, e quando nós não aceitamos as pessoas como elas são, ou seja, quando as pessoas agem de determinada maneira ou falam de determinada maneira, muitas vezes nós criamos resistência e produzimos ressentimento. Então nós ficamos ressentidos com essas pessoas. Então isso também é uma forma de resistência à vida. Então a vida está se apresentando a você através desse tipo de comportamento das pessoas e você resiste à vida através do ressentimento. Outra forma de ressentimento, ou aliás, outra forma de resistência à vida é quando você tem muito apego às situações do passado. Então o passado ele aconteceu através muitas vezes de experiências positivas e outras vezes de experiências negativas. E quando você fica aprisionado a essas experiências que você teve, você está criando a resistência à vida. Porque a vida ela está se apresentando a você no agora através de outras situações. Situações essas são diferentes das situações que você viveu no passado.
Só que se você fica aprisionado às circunstâncias que você viveu no passado, sejam elas situações dolorosas ou situações boas que você viveu e que hoje você não vive mais essas situações, então você está criando resistência ao agora. Porque o agora está te dando oportunidade de novas experiências, só que você está aprisionado a essas experiências do passado. Então, eu citei aqui algumas formas como nós criamos ressentimento, nós criamos resistência e nós criamos negatividade em relação à vida. E o tema desse vídeo é: pare de resistir à vida. Em qual dessas formas que você está resistindo à vida? Está resistindo à vida através de muito estresse? Você é uma pessoa que tem muito estresse, você é muito estressado, o seu dia a dia é muito estressante? Então, se o seu dia a dia é muito estressante, você está resistindo à vida em forma de estresse. Ou pode ser que seja através de preocupações, você é uma pessoa que quer controlar demais as coisas. Você quer que as coisas saiam sempre do seu jeito. E quando você faz isso, você perde o encantamento pela vida, você impede o fluxo natural das coisas, porque você está querendo sempre que a vida se encaixe dentro dessa caixinha, que é como se fosse um molde que você criou e que você quer que toda a realidade se encaixe dentro deste molde. E quando alguma coisa não se encaixa dentro desse pequeno molde, que são seus moldes mentais, que é um conjunto de regras que você criou, que você julga que a vida deveria ser dessa maneira, então quando toda a realidade, que ela é muito maior do que essa caixinha que você criou, e essa realidade ela não se encaixa, aí você cria resistência, aí você fica frustrado com a sua vida, porque a sua vida está saindo fora do padrãozinho que você ditou que deveria ser. Então, mais uma vez, você criando resistência, produzindo preocupações, porque você fica sempre querendo que a vida se encaixe dentro dessa caixinha. Aí quando ela não encaixa, aí você fica ansioso, você fica preocupado, você acha que as coisas não estão saindo do jeito que você queria. Qual é a forma que você tem criado resistência à vida? Talvez os seus relacionamentos hoje estejam prejudicados porque você não está aceitando as pessoas como elas são. As pessoas têm a sua forma de agir, a sua forma de falar, a sua forma de expressar seus comportamentos. E quando você fica querendo que as pessoas se adequem, mais uma vez, a esse padrãozinho que você criou, e você não permite que as pessoas sejam como elas são, aí você se ressente com elas. Então, qual é a negatividade que você está criando para a vida? Qual é a resistência que você está criando para a vida? Isso é uma avaliação que você tem que fazer. E nós criamos resistência à vida, basicamente, também a duas coisas em específico. Nós criamos resistência à vida a partir das dificuldades que nós enfrentamos. Então, eventualmente na vida, nós enfrentaremos dificuldades. Essas dificuldades elas podem acontecer no nível dos relacionamentos, no nível financeiro, no nível profissional, no nível da saúde, por meio de uma doença que você tem que enfrentar. Essas dificuldades elas podem acontecer no nível familiar, do seu contexto familiar. Talvez você esteja enfrentando a dificuldade com um filho seu, ou você se separou recentemente, ou você casou recentemente e você ainda está vivendo esse período de adaptação aí com seu cônjuge, e você está lidando com dificuldade nesse sentido. As dificuldades elas podem acontecer também no nível um pouco maior, como no nível econômico do país, no nível de segurança do país. Talvez você está vivendo numa localidade onde o nível de segurança ele é muito baixo, então você acaba tendo que lidar com criminalidade alta. Então você sai da sua casa, você não sabe se você vai ser assaltado ou não, então você vive com esse medo. Você sai para viajar, você não sabe se a sua casa está sendo violada, se quando você voltar a sua casa vai estar toda remexida ou não. Então nós enfrentamos dificuldades em vários níveis da nossa vida. As dificuldades elas são reais e nós teremos que lidar com elas.
O que nós estamos trazendo aqui não é a ideia de um mundo perfeito, onde todas as coisas serão perfeitas, onde todas as coisas irão dar certo. Na verdade, se você acredita nisso, você vive uma grande ilusão, porque eventualmente você terá que lidar com dificuldades em diversos níveis, em diversas áreas da sua vida. Agora, a grande questão é que nós criamos resistência a essas dificuldades. Ou seja, a realidade ela se apresenta a nós através de duas maneiras. Muitas vezes através de momentos agradáveis, momentos prazerosos, onde nós gostamos que isso acontece com a gente. Pode ser um churrasco de final de semana, um aumento salarial, uma viagem que você vai fazer. Então a vida ela se apresenta através de momentos agradáveis, mas ela se apresenta a nós também através de momentos totalmente desafiadores e desagradáveis, que, como eu já disse, pode ser através de doença, de problema financeiro, de dificuldades familiares, através de um revés profissional que você teve, se você talvez perdeu o seu emprego, ou talvez você teve que fechar a sua empresa, ou você está passando dificuldade no seu negócio. Então, a vida, a realidade, ela vai se apresentando basicamente através desses dois blocos, momentos agradáveis e momentos desafiadores. Os momentos agradáveis, a gente aceita todos eles sem nenhum questionamento. A grande questão e a grande problemática está aqui, nos momentos desagradáveis, porque nós temos a tendência a criar resistência a esses momentos. Tudo aquilo que você chama de momentos desagradáveis, no qual você dá o nome de problemas, você está, na verdade, criando resistência à vida. Porque a vida ela está se manifestando a você de inúmeras maneiras. Através de inúmeras situações essas de diversos formatos, intensidade, graus diferentes. Só que quando você nega a realidade na forma como ela está se apresentando a você, e você fica estressado com as situações, você fica ansioso com as situações, você diz que aquela dificuldade ela não poderia estar acontecendo com você, e você começa a criar ressentimento com a vida. É aí que você está criando resistência ao fluxo natural da vida. Então a vida ela vai se apresentando a você através de diversas situações agradáveis e desagradáveis, prazerosas e desafiadoras. Tudo aquilo que é prazeroso e agradável você aceita de bom grado. Mas tudo aquilo que é desafiador, tudo aquilo que é difícil, tudo aquilo que te custa, aí você nega. Você diz, não, isso não deveria estar acontecendo comigo. A vida é muito dura, a vida é muito cruel comigo. E ao fazer isso, ao você criar estresse, preocupações, ansiedade, frustração, ressentimento com a realidade, você está criando, na verdade, todas essas coisas são apenas consequência dessa resistência. Você está resistindo ao agora. O agora está se apresentando a você de uma determinada maneira. E eventualmente, se você vive no planeta Terra, eventualmente essa realidade que irá se apresentar a você, ela não vai ser agradável e gostosinha, não. Ela vai ser desafiadora e muitas vezes vai ser dura. Às vezes você terá que enfrentar momentos bem desafiadores. Só que quando você cria resistência e você julga que aquilo não deveria estar acontecendo com você, e você se estressa, você fica irado, você fica extremamente ansioso e preocupado com as situações da vida, você na verdade está criando resistência à vida. A resistência produz negatividade, a negatividade produz sofrimento. Porque toda vez que você está ansioso, preocupado, frustrado, ressentido, estressado, você está em sofrimento. E todo o nosso trabalho aqui, que a gente vem trabalhando aqui através desse conteúdo, desse canal, é para que você se liberte desse sofrimento. Para que você se liberte desse sofrimento psicológico, que é um sofrimento criado pela mente, para que você realmente possa desfrutar da vida. Porque o desfrute, o verdadeiro desfrute da vida, ele é um privilégio daqueles que conseguiram compreender
que você precisa deixar de criar resistência à vida, permitir que o fluxo da vida se manifeste, que somente então, após você se libertar de toda essa ordem de sofrimento psicológico, que é esse sofrimento criado pela mente, onde você fica remoendo as coisas na sua mente, você fica remoendo as situações, remoendo as coisas que as pessoas falaram para você, aquilo que fizeram, a injustiça que você sofreu, a demissão que você sofreu, o diagnóstico que você recebeu, a traição que aconteceu com você, o revés financeiro, o dinheiro que te deram aquele golpe, a pessoa que te abandonou. Quando você fica remoendo essas coisas, você está criando resistência ao fluxo natural da vida. E todo esse sofrimento, ele tem como causa essa resistência. Se você simplesmente renunciar a essa resistência e você permitir que a vida ela se manifeste nas infindáveis formas que ela se manifesta, todo esse sofrimento ele também ele vai cair por terra, e o que vai restar são apenas as manifestações da vida, são apenas as circunstâncias, e aí você vai ter que lidar com elas ou não. Então, uma das formas que nós criamos resistência à vida é justamente por conta das dificuldades. E uma outra forma que nós criamos resistência à vida é através das mudanças que a vida acontece. A nossa vida ela passa por inúmeras mudanças, mudanças em todas as áreas. Você pode hoje estar no emprego que amanhã você não, pode ser que você não tenha mais, então você vai ter que mudar de emprego e até talvez o seu padrão de vida ele vai ter que mudar. Se você eventualmente teve que passar por uma redução salarial, às vezes você estava num emprego que você estava numa empresa há muitos anos, então você conquistou um determinado cargo, um determinado patamar financeiro de salário, e você, eventualmente, por algum motivo, você saiu dessa empresa e você teve que se recolocar no mercado através de um outro cargo, de uma outra empresa, que seu salário hoje é menor, você teve que se adequar ao seu padrão financeiro. Então isso é uma mudança grande. Uma das maiores dificuldades do ser humano é fazer essa readaptação do padrão de vida. Quando você tem um padrão de vida X e você tem que reduzir esse padrão, é uma das coisas mais difíceis para os seres humanos. O ser humano ele se adapta muito fácil ao conforto, às regalias, e você tem que abrir mão de alguns confortos que você tinha. Você talvez tenha que morar numa casa menor, você tem que andar num carro inferior que você tinha. Você tem que abrir mão, talvez, aí de um convênio médico, ou de uma determinada escola que você pagava para os seus filhos, hoje você não consegue pagar mais. Essa mudança da vida, muitas vezes, ela causa um forte impacto no ser humano. Outra mudança da vida é quando você perde um familiar na morte. Então você tem que agora readaptar a sua vida sem aquela pessoa. Ou quando você enfrenta uma doença, então é uma mudança, porque o seu corpo, ora saudável, agora ele está doente. E agora você vai ter que lidar com essa doença para que você possa recuperar a sua saúde. Às vezes você morava numa cidade e você teve que mudar. Às vezes seus filhos cresceram e saíram, se casaram, ou foram morar fora, foram estudar fora. Então a vida ela vai passando por inúmeras mudanças. E muitas pessoas elas ficam muito presas à sua realidade atual e elas não aceitam esse fluxo da mudança e ela cria resistência. Então a cada mudança da vida é um nível de sofrimento. O filho vai embora, sofre. Descobre a doença, sofre. Uma pessoa morre, sofre. É lógico que a dor da perda na morte ela vai acontecer. Mas eu estou falando daquele sofrimento psicológico quando a pessoa ela não aceita a partida daquela pessoa. Mas por que não aceitar se todos nós iremos morrer em algum momento? Presta atenção, todas essas pessoas que estão vivas hoje, na gravação deste vídeo, a gente está aqui em 2025, final de 2025, todas essas quase 9 bilhões de pessoas que estão no mundo hoje, daqui a 120 anos, aproximadamente, nenhuma dessas pessoas estarão vivas mais. Então, todas essas 9 bilhões de pessoas daqui a 120 ou 130 anos, nenhuma dessas pessoas estarão vivas mais.
Assim como há 120 anos atrás, há 120, 130 anos atrás, nenhuma das pessoas que estão vivas hoje, elas estavam vivas, era uma outra sociedade, era uma outra safra de pessoas. Então, a morte, ela é uma realidade, por mais dura que ela seja. Então, a vida vai passando por diversas mudanças em diversas áreas, e quando nós criamos resistência a essas mudanças, nós produzimos o nosso sofrimento. E essa resistência ela se dá porque você não compreende o princípio da impermanência. O princípio da impermanência diz que todas as coisas no meio material são impermanentes, estão sujeitos ao processo de mudança. Então as coisas são de um jeito hoje, mas em algum momento elas sofrerão mudança. Seja a casa que você mora, um dia ela não vai existir mais. A cidade que você mora, em algum momento ela deixará de existir. A árvore que tem plantado na frente da sua casa, um dia ela não estará mais aí. O carro que você dirige hoje, um dia ele não será mais seu. Então a vida está em constantes estado de mudança. E quando você cria resistência a essas mudanças, você produz seu sofrimento. Então nós produzimos nosso sofrimento através da resistência à vida, basicamente nessas duas áreas, ao enfrentar dificuldades e ao ter que lidar com mudanças na vida. E qual que é o antídoto para lidar com isso? Qual que é o antídoto para que você possa se libertar desse sofrimento ocasionado pela resistência às mudanças e às dificuldades? O antídoto é justamente o oposto da resistência, que é a aceitação. A aceitação é a sabedoria simples, mais profunda, de submeter ao fluxo da vida, ao invés de se opor a ele. Então, a vida ela está se manifestando a você, a realidade está se manifestando a você de incontáveis maneiras. A aceitação é quando você aceita cada uma delas sem produzir resistência. É quando você aceita os bons momentos, os momentos agradáveis, mas quando você aceita também aqueles que você chama de maus momentos, ou momentos desagradáveis, no qual você rotula como problema. Esse rótulo de problema nada mais é do que uma situação que está se apresentando a você, na qual você não quer lidar com isso, e você vai lá e põe uma etiqueta, problema. E agora você tem um problema para sofrer, porque toda vez que você está lidando com um problema, você está em sofrimento. Quando, na verdade, a única coisa que você precisaria fazer é não colocar esse rótulo de problema e aceitar essa situação apenas como uma manifestação da vida. Faz alguns anos que eu deixei de ter problemas na minha vida. Faz alguns anos que não sai da minha boca que eu estou lidando com algum tipo de problema de saúde, financeiro, familiar ou assim por diante. Por quê? Porque eu não pego mais as circunstâncias da vida e rotulo como problema. Eu apenas compreendo que as circunstâncias da vida, elas estão se manifestando e eu aceito cada uma delas, sem criar resistência. Antes eu criava muita resistência à vida. Então, as circunstâncias que eu julgava ser negativas e que eu não queria lidar com elas, eu colocava o rótulo de problema. Então, vira e mexe eu tinha um problema para lidar e um problema para sofrer. E como eu sofria. Mas quando eu compreendi que nós não vivemos no mundo perfeito, que nós não vivemos no mundo ideal, e que o fluxo da vida está se manifestando a todo momento, e que basta eu aceitar cada manifestação do agora sem criar resistência, agora eu deixei de ter problema, eu renunciei à ideia de ter problemas na minha vida. Eu continuo tendo situações difíceis e desafiadoras que eu tenho que lidar, em todos os níveis. Só que eu não coloco mais esse rótulo de problema. Eu apenas aceito cada circunstância como a vida está se apresentando. Porque se a vida está exigindo isso de mim, se o momento presente está exigindo que eu lide com essa situação, por que eu vou criar negatividade e resistência? E produzir o meu sofrimento se eu posso simplesmente aceitar aquela situação da forma como o momento presente está se apresentando a mim, e aí eu vou tomar uma decisão de o que fazer com ela. Haverá situações que eu não precisarei fazer nada, porque ela vai se resolver por si só,
tem algumas dificuldades na vida que, se você não fizer nada, ela vai se resolver. Agora, há situações que você vai ter que tomar decisões e tomar ação do que você vai ter que fazer com ela. Se você recebe um diagnóstico de uma doença grave, por exemplo, você vai ter que tomar uma decisão de qual tratamento de saúde você vai ter que seguir, qual profissional que vai te acompanhar, como que vai ser o protocolo que você vai seguir numa nova rotina, talvez com novos hábitos, com uma rotina de medicações que você vai ter que seguir. Então você vai ter que tomar decisões e tomar ação diante de muitas situações que vão se apresentar. Mas uma coisa é você tomar essas ações, essas decisões, a partir de um estado de aceitação. Outra é você fazer isso através de um estado de resistência. Porque num exemplo como esse, por exemplo, se você recebeu um diagnóstico de doença e você cria resistência, você produz negatividade, que você não aceita que aquilo deveria estar acontecendo com você, que você não deveria estar passando por aquilo, que aquilo é uma injustiça, você começa a produzir toda aquela onda de ressentimento, e aí você entra nesse estado de negatividade, você até começa a ficar depressivo por conta daquilo ali. Nesse estado, você terá muito mais dificuldade em se recuperar, em achar um bom tratamento, em achar um bom profissional. A tendência é que você entre aí numa espiral de sofrimento e você perca a sua capacidade de tomar decisões com clareza e tomar ações efetivas para que você resolva e recupere sua saúde. Então, o que é melhor? Você lidar com uma doença no estado de resistência, de negatividade, de sofrimento, ou no estado de aceitação, de leveza, de paz de espírito, onde você terá muito mais facilidade e clareza para tomar decisões e agir para que você resgate a sua saúde. O que é melhor? Então você compreende que a aceitação, ela não resolve a sua dificuldade, mas a aceitação, ela permite que você não produza o sofrimento a partir das manifestações da realidade. Então a realidade, ela vai continuar se manifestando a você de diversas maneiras, e você aceita cada uma delas sem criar resistência, sem resistir ao fluxo natural das coisas, sem resistir ao fluxo natural da vida. E ao fazer isso, você se mantém no estado de paz, de leveza, de serenidade, até com certo grau de alegria, mesmo enfrentando dificuldades, e nesse estado você tomará ou não ação diante das circunstâncias. Como eu disse, haverá circunstâncias que você não vai precisar agir, e que elas vão se resolver por si só. Haverá outras que você vai ter que agir, que você vai ter que botar o peito ali e resolver. Você vai ter que tomar ação, você vai ter que ter atitude para resolver. Então a aceitação não é passividade, aceitação é só você aceitar a manifestação da realidade nas suas inúmeras formas, sem provocar resistência, e ao fazer isso, você se coloca num estado de leveza, de paz, de tranquilidade emocional, e aí você vai agir ou não diante da situação. E quando você para de resistir à vida, você começa a alinhar o seu interior. Porque a mudança mais profunda que um ser humano pode fazer é a mudança no seu interior, não a mudança do externo. Porque a gente passa muito tempo tentando moldar o nosso externo, querendo criar condições novas na nossa vida, uma casa nova, um carro novo, uma nova condição de trabalho, um novo relacionamento, novas roupas. Mas pouco nós fazemos para fazer um alinhamento externo e criar um novo estado interior. Porque quando que essa é a mudança primária, porque quando você muda o seu interior e você provoca um estado de espírito, um estado emocional, um estado mental, de paz, de alegria, de serenidade, de paciência, de alegria, a tendência é que as coisas do seu externo, elas comecem também a se aliar. Porque quando você está nesse estado de espírito, quando você alinha o seu interior nesse estado de espírito de paz, de serenidade, de tranquilidade, a sua capacidade de tomar ação e de decidir sobre a sua condição de vida, ela começa a ficar mais aprimorada, mais efetiva, e aí as coisas do seu externo começam a melhorar também.
Então a aceitação, ela provoca uma mudança profunda no seu interior. Quando você para de resistir à vida, quando você para de ficar rotulando as circunstâncias da sua vida como problema, quando você desiste da ansiedade, quando você renuncia ao estresse, quando você desapega do passado, das circunstâncias difíceis que você viveu no passado, que te traumatizaram, e você passa a aceitar a vida como ela está se apresentando a você agora, no estado de leveza e de paz, todo o seu ambiente, todo o seu exterior começa a se alinhar. Porque é um alinhamento que acontece de dentro para fora. Então você vai alinhando o seu interior, e à medida que você alinha o seu interior, o seu exterior vai se alinhando também, por consequência desse alinhamento interior. Mas isso depende de uma decisão. Você precisa parar de resistir à vida e começar a praticar a aceitação, por aceitar a vida nas suas inúmeras manifestações. Sejam elas agradáveis ou desafiadoras, porque quando você aceita cada manifestação do agora, você se coloca no estado de paz, de leveza e de serenidade, e aí você tende a tomar melhores decisões e ações em relação às circunstâncias que você está vivendo. Meu nome é Vitor Sevioli, nós nos vemos no próximo vídeo.